dias, milhões de pessoas passam por lugares aparentemente comuns, sem imaginar o que pode estar escondido bem diante dos seus olhos. Piscinas, restaurantes, casas, praias, supermercados e até objetos do dia a dia já revelaram descobertas tão bizarras que parecem cenas de um filme. E o mais impressionante é que muitas dessas histórias aconteceram por um puro acaso. No vídeo de hoje você vai conhecer as 10 coisas mais estranhas já encontradas em lugares completamente inesperados. Desde uma cobra escondida onde ninguém imaginava, até uma descoberta tão nojenta que faz muita gente perder o apetite. E olha, o número 2 é tão perturbador que pode desbloquear o novo medo em você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e prepara o estômago, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para os lugares comuns da mesma forma. Bora começar! Imagina acordar em um domingo de calor, olhar para a piscina, pensando em dar aquele mergulho e percebe que você não está sozinho. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família na Austrália. Quando eles foram até a área da piscina, encontraram uma enorme piton enrolada dentro da água. E não é uma cobrinha qualquer não, ela media mais de 3 metros de comprimento. A primeira reação foi aquela clássica: amor, vem aqui rapidinho. Só que quando a esposa chegou, ela voltou correndo mais rápido do que o Usain Bolt. A cobra provavelmente entrou na piscina procurando água para se refrescar depois de dias de calor. O problema é que ela resolveu transformar a piscina em uma espécie de spa particular. Especialistas precisaram ser chamados para retirar o animal em segurança. E felizmente ninguém ficou ferido. Mas imagine explicar isso para os amigos. E aí, entrou na piscina hoje? Entrei não, ela estava ocupada. Agora imagina a seguinte situação: você tá com muita fome, pede uma porção de batata frita, abre a embalagem, pega a primeira batata, depois a segunda e de repente você encontra uma dentadura completamente misturada na comida. Foi exatamente isso que aconteceu com um cliente de uma lanchonete. No começo ele pensou que fosse uma brincadeira, mas não, era uma dentadura de verdade. A história rapidamente viralizou nas redes sociais e muita gente ficou imaginando uma cena tanto curiosa. Será que algum funcionário percebeu que estava sem os dentes ou só depois que o pedido já tenha sido entregue? A empresa pediu desculpa e iniciou uma investigação para descobrir como aquilo aconteceu. Mas mesmo assim, a imagem da dentadura no meio das batatas já tinha rodado o mundo inteiro. E fala sério, depois dessa dá até vontade de conferir o lanche inteiro antes da primeira mordida. Agora, você chega no mercado, guarda as compras, algumas horas depois resolve pegar uma banana. Até aí tudo normal. Só que quando você levanta o cacho, uma aranha enorme sai correndo bem na direção da sua mão. Parece uma cena de filme de terror, mas isso acontece muito mais do que você imagina. Em diversos países da Europa e também nos Estados Unidos, já foram registrados casos de aranhas escondidas dentro de caixas de banana importadas. Como muitas frutas viajam milhares de quilômetros de navio, alguns animais acabam pegando uma caroninha sem ninguém perceber. E algumas dessas espécies são bem conhecidas, como a famosa aranha-armadeira, considerada uma das mais venenosas do planeta. Imagina a surpresa de quem só queria fazer uma vitamina. Em alguns supermercados, funcionários já precisaram isolar corredores inteiros até que equipes especializadas capturassem o animal. Depois disso, a venda de bananas caiu por alguns dias. Coincidência? Eu acho que não. Imagina acordar no meio da noite, ir ao banheiro, ainda com sono, acender a luz e quando olhar para o vaso sanitário, tem um morcego olhando de volta para você. Parece mentira, mas esse tipo de ocorrência já aconteceu várias vezes em países como Estados Unidos e Austrália. Em muitos casos, os animais entram pelas tubulações de ventilação ou encontram alguma abertura na residência e acabam presos dentro do banheiro. O problema é que quando tentam sair, o primeiro lugar que encontra é justamente o vaso sanitário. Imagina o susto de quem simplesmente levantou a tampa. Muita gente já contou que saiu correndo do banheiro sem nem olhar para trás. E convenhamos, se eu encontro um morcego dentro do vaso, a casa passa a ser dele.
Especialistas orientam que nunca tenta pegar o animal com as mãos. Além do risco da mordida, algumas espécies podem transmitir doenças, como a raiva. O ideal é fechar o banheiro e chamar profissionais para fazer a remoção. Quando alguém fala que existe jacaré vivendo no esgoto, tudo bem. Muita gente acha que é apenas uma lenda urbana, mas em alguns lugares é completamente verdade. Nos Estados Unidos, equipes de manutenção já encontraram diversos jacarés vivendo dentro das galerias subterrâneas. Alguns eram pequenos, mas outros chegavam a mais de 2 metros de comprimento. A explicação é simples. Durante a enchente, esses animais entram pelos bueiros e acabam encontrando um ambiente úmido, escuro e cheio de água. Praticamente um condomínio de luxo para o jacaré. O problema é que quando eles resolvem sair, aparece exatamente onde ninguém espera. Já houve casos de jacaré surgindo no estacionamento, quintais e até campos de golfe. Imagina você abrir a tampa de um bueiro para fazer manutenção e dar de cara com um jacaré. É o tipo de surpresa que faz qualquer um pedir demissão na hora. Quem nunca viu aquela história de pescador que pegou um peixe enorme, mas dessa vez a história era muito mais estranha. Em diferentes partes do mundo, pescadores já encontraram objetos completamente inesperados dentro de peixes. Entre eles, anéis, relógios, moedas e até mesmo celulares. Em um dos casos mais famosos, um homem pescou um peixe de bom tamanho e durante a limpeza encontrou um celular preso dentro do estômago do animal. É claro que o aparelho já não funcionava mais, mas a descoberta levantou uma pergunta curiosa. Como aquilo foi parar ali? Provavelmente o celular caiu na água durante algum passeio de barco e o peixe acabou engolindo o objeto por engano. Mas esse não foi o único caso. Biólogos frequentemente encontram tampinhas, plásticos, óculos e diversos outros resíduos dentro de animais marinhos. Além de curioso, isso também serve de alerta. Grande parte do lixo que jogamos acaba indo parar nos rios e oceanos, e quem paga essa conta são justamente os animais. Você compraria uma casa e descobriria que ela não mora sozinho? Foi exatamente isso que aconteceu com uma família nos Estados Unidos. Durante semanas, eles ouviram um barulho estranho vindo de uma das paredes da sala. No começo, acharam que era canos. Depois, pensaram que era ratos. Mas o barulho só aumentaram, até que decidiram quebrar a parede. E o que encontraram lá deixou todo mundo sem palavras. Uma colmeia gigantesca, com mais de 40 mil abelhas vivendo ali dentro. O mais impressionante é que elas estavam naquele lugar há anos, sem que ninguém percebesse. Os bombeiros precisaram chamar os apicultores especializados para retirar toda a colmeia. O processo levou várias horas e ainda conseguiram salvar praticamente todas as abelhas, que foram levadas para outro local. Agora imagine a cena. Você está assistindo televisão tranquilamente, enquanto do outro lado da parede existem milhares de abelhas trabalhando sem parar. É praticamente um condomínio secreto. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você tivesse um Ferrari, onde esconderia ele? Na garagem? Em um galpão? Pois um americano resolveu fazer algo muito mais estranho. Ele enterrou um carro no próprio quintal. E não estamos falando de qualquer carro. Era uma Ferrari Dino 246 GTS, um modelo extremamente raro. Durante décadas, ninguém fazia ideia de que aquele carro estava debaixo da terra. Até que um dia, novos moradores começaram uma reforma e quando escavaram o terreno, a pá bateu em alguma coisa metálica. Quando começaram a cavar, apareceu à frente de um carro. No início pensaram que fosse um veículo roubado, mas descobriram que era uma Ferrari avaliada em centenas de milhões de dólares. A história chamou tanta atenção que virou notícia no mundo inteiro. Até hoje, existem várias teorias sobre o motivo do carro ter sido enterrado. Alguns dizem que foi para esconder um golpe no seguro. Outros acreditam que o dono apenas queria esconder o veículo de ladrões. Seja qual for a verdade, não é todo dia que alguém encontra uma Ferrari cavando o jardim de casa. Agora vem a história que provavelmente vai fazer você coçar a orelha. Imagina acordar no meio da madrugada sentindo uma dor absurda no ouvido. No começo você acha que entrou água. Depois você pensa que é uma inflamação, mas a sensação continua piorando.
Foi exatamente isso que aconteceu com várias pessoas ao redor do mundo. Quando chegaram ao hospital, os médicos descobriram algo completamente inesperado. Um inseto vivo estava dentro do canal auditivo. Já houve casos envolvendo baratas, besouros, mariposas, aranhas e até pequenas cigarras. Alguns desses insetos continuam vivos por horas, o que provoca um barulho constante e a sensação extremamente desconfortável. Médicos contam que muitos pacientes chegam desesperados porque conseguem sentir o animal se movimentando dentro do ouvido. Só de imaginar já dá arrepio. Felizmente, na maioria dos casos, os profissionais conseguem retirar o inseto sem causar danos permanentes. Mas a experiência, ninguém quer passar por isso. Chegamos no primeiro lugar. E essa descoberta parece ter saído de um filme de aventura. Imagine comprar uma casa antiga, começar uma simples reforma e durante a obra encontrar um cofre escondido dentro da parede. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família nos Estados Unidos. Enquanto removiam uma parte do drywall, perceberam uma caixa metálica completamente escondida. Depois de muito esforço, conseguiram abrir, e lá dentro havia dinheiro em espécie, joias, relógios antigos e documentos que estavam escondidos há décadas. O valor encontrado ultrapassava os $50 mil. Mas o dinheiro nem era a parte mais interessante. Os documentos ajudaram a descobrir quem havia escondido o cofre e a parte da história da antiga casa. E é por isso que muitos especialistas dizem que reformas em imóveis antigos podem revelar verdadeiros tesouros esquecidos. Claro, na maioria das vezes você só encontra poeira, mas vai que, né? E aí? Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui, no nível secreto, a realidade consegue ser muito mais estranha do que qualquer filme. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!